Eu quero convidar você nesse momento, que está assistindo esse simples vídeo, para nós meditar nas Escrituras Sagradas e buscar a Deus na sua palavra, para que nós possamos receber de Deus uma bênção. Que Deus possa nos esclarecer pela sua palavra, que nós alcance a revelação da palavra em que vamos meditar nesse momento. Eu quero convidar você para nós lermos no livro de Neemias, no capítulo 8 e o versículo 4, que nos diz o seguinte: E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. E eu quero ficar com essa parte desse versículo e meditar com você sobre essa palavra púlpito. A palavra púlpito, ela quer dizer tribuna de discurso. Era a tribuna de discurso dos chamados padres do sistema católico, quando eles saíam das suas escolas, do seminário, eles chegavam até aquela tribuna de discurso para fazer discurso a respeito do seu conhecimento religioso que eles aprendiam ali no seminário. E aqui a Bíblia nos diz que Esdras estava sobre um púlpito de madeira, que foi construído para aquele fim. E nós vamos meditar sobre púlpito, e nós vamos ver que a palavra de Deus, ela veio a Esdras não pelo fato dele estar atrás de um púlpito, que era uma tribuna de discurso. Mas a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela vem a um profeta. A palavra de Deus não vem a um religioso estudado na sua doutrina, da sua religião, não vem a um seminarista, não vem a um teólogo, ela vem a um profeta. E para que você entenda, um profeta, você tem que reconhecer nele a qualidade de profeta. Um profeta, ele não pode sair da palavra de Deus. Todos os profetas que nós conhecemos na Bíblia, nós conhecemos a sua vida apoiada na palavra de Deus, para que ele seja um profeta de Deus. E agora nós vamos ver, nessa confusão que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo contaminado de tanta imoralidade, problema, as religiões aumentando, e você vai a uma quadra, você encontra 3, 4 chamada igreja, você entra ali, tem um homem atrás de um chamado púlpito, e ele está ali com a Bíblia na mão, mas ele está apenas fazendo um falso discurso apoiado na doutrina daquela denominação que ele faz parte. Mas um profeta, um homem de Deus, ele não mistura nada com a palavra de Deus. A palavra de Deus não aceita mistura, ela é pura, como Deus é puro. E ali as pessoas entram e está ali aquele homem, tem mulheres,
ali atrás do chamado púlpito, fazendo os falsos discursos e conduzindo um povo para um abismo de pecado, distanciado de Deus. E se você chegar numa pessoa como essa e lhe falar a respeito da palavra, ele diz: a minha igreja não é assim. Mas um profeta de Deus, para ser reconhecido profeta de Deus, ele tem que estar apoiado na palavra de Deus, não numa doutrina de religião, seja ela qual for. E aqui nós vimos que Esdras, ele estava ali atrás daquele púlpito para entregar a Israel a verdadeira palavra de Deus. Se você examinar na Escritura aqui, você vai ver que Israel tinha deixado a palavra de Deus e tinha se contaminado. Era homens casados com mulher que não era para casar, era mulher casada com homem onde que a palavra de Deus não apoiava. E Esdras, ele veio ali como um profeta para entregar àquele povo errante a palavra de Deus. Mas nós vamos ver no livro de Esdras, e nós vamos ver a qualidade desse homem que chegou ali para entregar a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Essa é a posição que um homem tem que estar para ser chamado um profeta de Deus. A palavra profeta quer dizer um pregador. E hoje nós estamos vendo homens completamente fora da palavra de Deus, apoiados em doutrinas de denominação, de acordo com o fundador, o falso pastor, lhe aceita. Ele está ali com 2, 3 mulheres. Nós temos visto mulheres que abandonaram os seus maridos, destruíram a sua casa, sanearam uma prostituição nas suas filhas, nos seus filhos, porque toda pessoa que deixa a palavra de Deus e aceita qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, isto é uma prostituição. E eles estão ali atrás do púlpito, fazendo seu discurso, e o povo, por não examinar as Escrituras e não ter conhecimento da palavra, recebendo aquilo que vem de lá como palavra de Deus. E isso não passa de um falso discurso, aonde Deus nunca sequer apoiou aquilo ali. Deus, ele permanece na sua palavra, e um homem, para entregar a palavra de Deus, ele tem que estar nas condições que estava aqui esse homem. Como diz aqui no versículo 7, no versículo 10 do capítulo 7, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar. Uma pessoa que não é cumpridor da palavra de Deus, ele não tem condições de entregar uma mensagem vinda de Deus. Porque Deus, ele só habita na sua palavra. E a palavra de Deus tem que estar em você para que Deus possa lhe usar e entregar uma palavra de ensinamento ao povo.
E hoje está essa confusão, como eu já disse, de imoralidade, de pecado, de destruição, de adultério, e a cidade se enchendo de chamadas igreja, e você entra ali e enxerga um falso pastor, um falso profeta, ou uma mulher com a vida errada atrás de um púlpito, e elas estão dizendo que estão pregando a palavra de Deus. Na minha vida, quando era jovem ainda, existia uma profissão simples, mas muito bem qualificada e honrada, porque ela necessitava de conhecimento e de responsabilidade. Talvez você que está me ouvindo tenha já minha idade e alcançou esse tempo em que os animais na terra eram transportados de a pé. Não existia transporte de caminhão, como hoje tem trem que transporta o animal, caminhão, até avião, era transportado a pé. Muitas vezes de um estado para outro e às vezes de um país para outro. Aqueles rebanhos, e existia aqueles homens que tinham conhecimento e responsabilidade, chamados tropeiros, que eles eram bem remunerados e honrados pela sua profissão, porque exigia conhecimento e responsabilidade. E existia um tropeiro muito honrado, ele tinha um filho que não lhe apoiava por causa do seu trabalho. Você sabe que o tropeiro, na sua tropeada, ele pegava muita poeira, ele vivia empoeirado, muitas vezes cheirando animal, ovelha cheira ovelha, o gado cheira o gado, você sabe disso, e aquele filho não aceitava aquilo que o pai fazia por causa disso. E nunca apoiou o pai, às vezes o pai convidava ele dizia, não, isso aí eu não vou fazer, eu não faço. E quando foi um dia, já com longa idade avançada, aquele velho tropeiro honrado, como todos nós um dia vamos chegar a esse percurso, ele chegou ao fim da sua vida aqui na Terra. E ele, naquela tropeada que ele ia, levando um grande rebanho de ovelha, com muito cuidado, com muita responsabilidade e conhecimento, ele tombou. E ele ficou ali, o seu corpo, e o rebanho ficou na volta, pois já estava acostumado com ele fazer as paradas, muitas vezes de uma semana, onde tinha água boa, pasto bom para descansar, os animais e ele descansar. O rebanho ficou na volta, o seu cavalo ficou ali na volta, encilhado. Isso foi ao conhecimento do filho. E o filho foi até o lugar onde lhe foi comunicado que estava aquele velho tropeiro, chegou ali e se deparou com aquele quadro ali. O velho caído, a tropa, o rebanho de ovelha na volta. Tinha ovelhas já acostumadas com ele, que vinham ali perto, olhavam, saíam, o cavalo ali pastando. E o filho começou a pensar na vida dele, porque aquele velho tropeiro vinha lhe mantendo, lhe ajudando, mesmo que ele não apoiasse. E ele começou a pensar, mas agora o que será da minha vida? Pois o velho que me ajudava tombou. E ele começou a olhar aquele quadro, aquelas ovelhas ali, esperando
a voz de comando daquele velho tropeiro para seguir, o cavalo ali esperando que o velho montasse nele para seguir o seu trabalho. E ele pensou, mesmo que eu não apoiasse o meu pai, mas diante dessa situação, eu vou seguir tropeando e fazendo o que ele fazia. Mas foi montar no cavalo, não pôde montar. Não sabia montar cavalo. E ele ficou ali todo atrapalhado, e o corpo já foi enviado para fazer o sepultamento, e aquele rebanho não se afastava, e o cavalo ali, e ele olhava, tudo estava preparado. Não, mas eu vou seguir esse trabalho. E ele ia montar a cavalo, não conseguia. Mas um outro velho tropeiro, amigo de seu pai, soube do ocorrido e veio no lugar. E chegou ali. O corpo já tinha ido para ser sepultado. E ali estava aquele moço, aquele jovem, naquela situação. E o outro tropeiro velho começou a observar. Ele queria montar cavalo, não conseguia. Ele queria seguir o trabalho do seu pai, mas como? Aí aquele outro velho tropeiro disse, eu vou te ajudar. Pegou ele com muito sacrifício, colocou em cima do cavalo, teve que colocar os seus pés no estribo, porque ele não conseguia. E ele ali pensando na sua situação. E aquele tropeiro ficou por ali, porque era muito amigo do seu pai, ficou por ali um tempo, lhe instruindo, 2, 3 dias, e a tropa ali, aquele rebanho de ovelha não saía, esperando a voz que vinha do velho tropeiro. E de repente ele se firmou nos arreios, e aquele tropeiro, o mestre, diz para ele, olha, agora tu te firma e segue tocando o rebanho que o teu pai vinha tocando. E deixou ele, e ele saiu todo atrapalhado, e foi indo, não sabia nem como proceder com os animais, mas ele foi indo, e ele tinha achado ali um bilhete com um destino para onde ia aquele rebanho de ovelha muito grande, e ele foi levando. Mas, por não saber lidar com ovelha, as ovelhas foram se espalhando no corredor, e ele foi indo, agarrado nos arreios, nem sequer percebia que as ovelhas estavam ficando para trás, perdidas, espalhadas. E ele passou numa região, já perto do lugar onde ele ia levando aquele rebanho, segundo aquele bilhete que ele tinha achado. E ali criavam muito cabrito. E aí os cabritos começaram a se entreverar ali com aquela meia dúzia de ovelhas que restavam, que eram ovelhas obedientes, que conheciam o seu caminho. E ele começou a juntar cabrito por ovelha, porque ele não tinha discernimento de ovelha e de cabrito. Louvado seja o nome de Jesus. E ele chegou no fim do percurso da sua jornada com meia dúzia de ovelha e um grande rebanho de cabrito. Mas ele entregou aquilo ali e ele nem sequer percebeu que ele tinha entregado um rebanho de cabrito. E ele voltou
no seu cavalo, se agarrando nos arreios. E ele pensou, agora eu sou um tropeiro, vou seguir o trabalho do meu pai. Bendito seja o nome de Jesus. Mas a profissão de tropeiro exigia um conhecimento e muita responsabilidade. E hoje nós estamos vendo isso no nosso meio. Hoje tem muitos chamados pastores que são levantados por homens e colocados dentro do sistema mundano de religião, instruindo o homem, e ele sai baseado e firmado no que aquele homem que lhe instruiu lhe disse, e ele sai fora da palavra de Deus, e ele segue pregando doutrina, e ele se manda mundo adentro, e ele começa a juntar cabrito, e dizendo que é pastor de ovelha. Mas o cabrito, meu querido amigo que está me assistindo, o cabrito, ele não respeita a cerca, como hoje nós estamos vendo as chamadas ovelhas, que se diz cristã, que não respeitam a palavra de Deus. Pulo por cima da palavra de Deus. E nós estamos vendo o que está acontecendo hoje nesse sistema mundano de religião, pessoas com a Bíblia debaixo do braço e não aceitando a palavra, passando por cima da palavra. A ovelha, ela conhece a voz do pastor que é Jesus Cristo. Ela fica esperando e com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, porque ela conhece. Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Louvado seja o seu nome. E eu as conheço, e elas me seguem. Agora, meus irmãos, nós estamos vendo aí um grande rebanho de cabrito pulando por cima da palavra de Deus, como o cabrito pula por cima da cerca, e uma meia dúzia de ovelha sofrendo no meio daquilo ali, e os falsos pastores deixando a cerca caída, que é a palavra de Deus, e as cabras tomando conta de tudo, e nós estamos vendo aí no que isso já chegou. Prostituição, mundanismo, vaidade, adultério, batismo fora da palavra de Deus, e muitos falsos pastores apoiados em homens pior do que ele, que lhe colocaram no lugar e disseram agora você é um pastor, que nunca tiveram uma chamada de Deus, que nunca tiveram uma responsabilidade diante de Deus com a sua palavra, e eles estão aí na frente de um trabalho com a Bíblia na mão e dizendo ser pastor. Não faz muito tempo, eu conversando com um amigo que
e ele me dizendo, eu nunca pensei que um dia eu ia estar cuidando uma igreja, eu ia estar pastoreando uma igreja. E eu olhei para ele e pensei, miserável homem que tu é. Porque ele estava mostrando que Deus não tinha levantado ele. Porque um homem, quando Deus levanta, desde pequenininho, ele é marcado. Ele tem que ter na sua vida sinal de uma chamada. Ele tem que ter revelação. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter responsabilidade com Deus. Ele não sai da palavra de Deus. Agora, hoje, nós vimos os falsos pastores dentro de denominação, e eles estão numa denominação remunerado, ganhando seu saláriozinho miserável que Satanás está lhe dando, e eles estão ali, e de repente eles saem dali e entram noutra. Lá a doutrina é diferente. O que eles pregavam aqui, lá não vale. Mas se eles ganharem aquele saláriozinho, eles seguem lá como pastor. Porque eles não têm responsabilidade diante de Deus e nunca foram chamados por Deus. Um homem chamado por Deus, levantado por Deus, ele é firmado na palavra de Deus. Ele não nega a palavra de Deus. Nós vimos aqui, nesse versículo que lemos aqui no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz aqui, ó, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. E para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Se você não tiver esse propósito na tua vida de cumprir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você nunca poderá entregar a ninguém a palavra de Deus. Você, com a sua vida fora da palavra, aceitando separação, divórcio, mundanismo, vaidade, como hoje nós estamos vendo dentro das igrejas, corte de cabelo, pintura, separação, casamento, toda sorte de mundanismo, você não passa de um religioso que está entregando discurso para o ser humano como palavra de Deus. O homem de Deus, ele é necessário que ele se apoie na palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que não seja apenas ouvinte, mas ele tem que ser cumpridor da palavra de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Tiago, nós vamos examinar essa palavra, no livro de Tiago nós vamos encontrar que a Bíblia nos diz que existe os falsos discursos. E é isso que nós estamos vendo hoje no mundo, esses chamados pastores que estão aí, em cada quadra tem 2, 3 igrejas levantadas
por homens transfigurados, que levantam denominação fora da palavra, e aí procuram aqueles falsos pastores, sem responsabilidade, sem conhecimento, sem temor de Deus, e eles colocam ali como pastor, e eles estão ali discursando para o povo e dizendo que estão entregando a palavra de Deus. Vamos olhar aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 22. Vamos olhar o versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falso discurso. É isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus, discursando atrás de uma tribuna de discurso e dizendo que estão entregando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, meu querido amigo, meu querido irmão que me ouve, ela só vem a um profeta. E o profeta, ele tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Ele não pode ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Ele tem que ser cumpridor da palavra de Deus. Em tudo na sua vida. Se você está num lugar achando que você é um ministro de Deus, achando que você é um pastor porque um dia um outro homem te levantou e te colocou ali e te firmou, te ensinou e te estrivou fora da palavra, hoje Deus está falando contigo. Lembre que você tem uma alma e é necessário que você aceite a palavra de Deus para poder receber a salvação da sua alma. Como diz aqui no versículo 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Enquanto você não aceitar a palavra de Deus, como ela é, você viver aí pregando o mundanismo, aceitando o mundanismo como hoje se vê, homens com a Bíblia na mão, apacentando cabrito, mulheres pintadas, cabelo cortado, seminua, adultério, divórcio, casamento, a sua alma está indo para o inferno. Mas quando você receber a palavra de Deus, que ela poder ser enxertada em você, aí você pode receber a salvação da sua alma. Que hoje, meu querido amigo, que está apoiado e afirmado em homens e não na palavra de Deus, em doutrina satânica, fora da palavra, em religião, denominação, formada por homem pecaminoso, ministro de Satanás transfigurado, que você hoje possa meditar na palavra de Deus e você possa aplicar a palavra de Deus na sua vida para ensinar a verdadeira palavra de Deus e para que você possa alcançar a salvação da sua alma. Deixe que hoje essa mensagem, essa palavra tão simples,
ela fica enxertada em você. Saiba você que essa mensagem que vai até o seu encontro, ela não vai lhe levando uma doutrina religiosa. Ela não vai baseada em discurso, ensinamento de seminário ou de colégios religiosos. Ela vai firmada na palavra e buscada a palavra de Deus pela fé para entregar a você para a salvação da sua alma. E você hoje deixa esse falso caminho que você está trilhando e você possa fazer como Esdras, se apoiar na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para viver a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. E você vai ter uma nova vida, fora desse mundanismo religioso de confusão, e você vai ver que Deus vai te abraçar e vai purificar a tua vida e vai tirar todo o embaraço que existe na sua vida e te firmar na palavra de Deus como homem de Deus, como um pastor do rebanho do Senhor e como um verdadeiro profeta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.